E aí, pessoal, boa tarde. A gente vai falar hoje um outro aspecto do ciclo PDCA, quando a gente fala em planejamento. Só que para você planejar, você tem que checar antes. E checar, pessoal, não é apenas ler um monte de lista de verificação, seja ela simples ou seja ela por frequência, mas conseguir extrair as informações de maneira correta dessas listas de verificação. Lista de verificação foi falado na aula retrasada, eu mostrei como usava, né? Mas você tem essas listas de verificação e vai fazer o que com elas? Você deve dar uma forma, fazer um jeito que essas listas passem a ter a capacidade de facilitar a tomada de decisão. E para você tomar uma decisão, a primeira coisa é entender o problema. Então essas listas devem necessariamente te capacitar, pessoal, para entender o problema. E é evidente que você deve manipular essas listas para que isso seja feito. A manipulação geralmente é feita colocando esses diversos dados num gráfico. E o gráfico, como vocês já devem saber, eu falei isso lá no curso de comunicação, é uma maneira mais fácil de você entender uma situação. Você não precisa pensar igual quando você vê uma tabela. Você tem que analisar a tabela, pensar, para daí entender o que está acontecendo. No gráfico não, ele é mais direto. Você olha no gráfico, você já tem a informação que você quer muitas vezes. É claro, para isso ser verdade, você precisa estar trabalhando com o gráfico certo. Quando eu falei de ferramentas de qualidade, eu falei das 7 ferramentas de qualidade e lá não aparecia gráfico, mas aparecia uma ferramenta chamada diagrama de Pareto e outra chamada gráfico de dispersão. Tanto o gráfico de dispersão, eu vou colocar lá naquele slide para mostrar, eu acho que faz mais sentido, então vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui para lembrar vocês, quando a gente falou literalmente desse slide aqui, a lista de verificação a gente já viu, e aqui tem 3 gráficos importantes que são ferramentas de qualidade, só que eles ajudam a atuar no PDCA, mas para você conseguir usar eles, você precisa necessariamente entender como que eles funcionam e como fazer eles. Depois que você entender isso, você vai ter a capacidade de montar esse gráfico e usar ele para tomar decisão. Então na parte da checagem ele vai ajudar muito, e também na parte do planejamento do ciclo PDCA. Eu coloquei aqui 3 gráficos, que é o gráfico de Pareto, muitas vezes chamado de diagrama de Pareto, gráfico de controle e gráfico de dispersão. Pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho de gráfico no geral, para depois falar do gráfico de Pareto. A gente vai colocar da seguinte ordem aqui. Eu vou falar um pouco de gráfico, daí eu vou falar um pouco de gráfico de dispersão, para depois falar do gráfico de Pareto, diagrama de Pareto. Certo? Isso vai ser mostrado tudo no Excel. Então vamos voltar onde a gente estava. A gente está aqui analisando os dados. Lembrando que para analisar você tem que ter coletado eles antes. Então aqui eu coloquei essa frase, esse texto aqui, que ele fala exatamente isso.
você usa geralmente listas de verificação e você vai usar essas listas de verificação. Pode ser aquela verificação simples ou a verificação por frequência para montar uma tabela. Essa tabela ela vai ser sempre quantitativa, pessoal, não importa. Você pode pegar uma lista de verificação simples que é qualitativa, mas tendo em vista que você vai informar diversos problemas, por exemplo, numa lista de verificação, ele vai criar esse aspecto quantitativo, porque imagine que eu pego 20 listas de verificação, ficha de verificação simples, e dessas 20, 5 me falam que o problema está no motor, 5 me falam que o problema está na porta, 5 me falam que o problema está no banco e 5 me falam que o problema está no pneu. Eu consegui números em cima disso. Então eu estou transformando uma coisa qualitativa numa coisa quantitativa. Um dado qualitativo em dados quantitativos, tá? Pessoal, a ideia aqui é justamente usar diagramas, gráficos para você conseguir planejar bem o sistema, para a melhoria da qualidade. Você usa diagramas, você usa gráficos e muitas vezes fluxogramas, mas fluxogramas vamos falar um pouquinho para frente disso. Sobre os gráficos, existem uma imensidão de tipos de gráficos. E, para falar a verdade, tem gráficos que, embora exista um uso para eles, são muito específicos. Os mais utilizados, pessoal, são esses três aqui. Não estou falando do diagrama de Pareto, que daí já é outro negócio, ou o gráfico de controle já é diferente. Mas eu estou falando gráficos de maneira geral, que seria gráfico de barra, gráfico de pizza e gráfico de dispersão. Eu queria chamar a atenção a um ponto aqui, pessoal, que o gráfico de pizza, embora muita gente use, às vezes é uma coisa, não é tão uma boa ideia isso, às vezes não. Se você tiver alguma coisa relacionada com tempo, provavelmente o uso do gráfico de pizza não vai ser uma boa. Por quê? Porque o gráfico de pizza a não ser em casos específicos, ele não é muito bom para o pessoal conseguir visualizar questões relativas ao tempo. O tempo é uma das variáveis que a gente falou lá no começo, quando falou em eficiência e eficácia. Então, aquilo lá, lembra que eu falei que eficácia era fazer aquilo que precisa da melhor maneira, fazer perfeito ou quase isso, só que sem se importar com o tempo e sem se importar com o gasto. Então, às vezes era muito ruim usar a ideia de eficácia. O que a gente fazia era usar a eficiência, que daí você considerava o melhor resultado com o tempo e considerando os gastos, melhorava, e isso daí ia um dia ficar eficaz de uma maneira boa. Quando você quer demonstrar alguma coisa em relação ao tempo, seja o faturamento de uma loja em 1 dia, 2 dias, 3 dias, note que esse 1 dia, 2 dias, 3 dias está relativo ao tempo. Não é legal usar gráfico de pizza. Gráfico de pizza você usa quando você não tem uma variação temporal. Quando você quer mostrar, por exemplo, problemas num setor da empresa. Naquele mês, quando eu falo naquele mês, é que não estou falando nem para outro mês, nem no mês anterior, naquele mês. Aí você pode usar um gráfico de pizza, mas usou tempo, não usa gráfico de pizza. Aqui eu tenho um exemplo ruim de gráfico de barras, pessoal. Aí uma coisa que eu queria falar, todos esses gráficos que eu vou mostrar aqui, eles foram feitos com a mesma base de dados. Mas o primeiro gráfico é um gráfico de barras aqui, só que em 3D. Quando eu uso um gráfico em 3D, eu começo a confundir tudo.
a mim mesmo e às demais pessoas que veem esse gráfico. Eu sei que essa linha aqui é 100 mil, só que se eu olhar isso daqui, eu não consigo perceber se ele está em 100 mil, está um pouquinho para cima ou para baixo. E esse daqui? Será que isso aqui está no 200 mil, está para cima ou para baixo? É muito mais inteligente usar um gráfico de barras em 2D. Em 2D, basicamente, você vai ter o seguinte modelo, ó, pessoal. Depois a gente vai mostrar, mas é basicamente isso. Deixa eu pegar a ferramenta certa aqui. Ó, em 2D. Opa. Era para fazer reto, saiu torto. Eu quero demonstrar aqui, pessoal. Também esse coisa do Office não ajuda muito quando é para ver a borracha, por exemplo. Bom, vou fazer de novo aqui. Aqui está na caneta. Marca texto, ó. Só mudar a cor aqui. Eu vou ter que acabar comprando uma mesa digitalizadora, porque fazer as coisas no mouse não está sendo uma boa ideia. Mas ó, o gráfico em 2D de barras. Você vai ter uma linha no horizontal, na ordenada e uma linha na abscissa. E você vai ter as barras aqui, ó. Se você fizer em 2D, você tem uma visão melhor. Quando você coloca em 3D, você perde exatamente a noção de onde está. Então, uma dica que eu faço é o seguinte: em termos de gráfico, ele tem que ser uma coisa simples. Já use o gráfico da maneira mais simples que você puder. Use o gráfico de uma maneira que passe a mensagem, mas não complique. Se você partir para a área do 3D, você vai complicar tudo. Pessoal, agora os mesmos dados lá com o gráfico de pizza. Pode ver que não dá para ver muita coisa aqui. Então é confuso, nesse caso, o gráfico de pizza. Não era bom usar, não. Aqui, poderia até ser usado o gráfico de barras. Poderia. Mas seria um gráfico em 2D seria melhor. Só que o gráfico de barras ainda não dá para perceber a tendência. O que é tendência? Se algo está subindo, está descendo, está estagnado. Dá uma impressão que isso aqui está na mesma altura disso daqui. Daqui dá a impressão que sobe, fica na mesma altura, desce e sobe. Só que não é uma boa ferramenta para ver isso dessa maneira, porque engana muito. Aqui não tem jeito de ver. Claro, isso aí não foi feito por tempo, mas de jeito nenhum. Agora, olha a diferença num gráfico de dispersão. Aqui sim eu consigo ver exatamente o ponto. Por exemplo, o ponto 1, primeiro dia, estava em 100 mil. Segundo dia, estava em 200 mil. Terceiro dia, estava em 300 mil e tem uma ascensão, ou seja, uma função de subida aqui. Uma função crescente entre o ponto de 1 até o ponto 3. Do ponto 3 ao ponto 4, eu posso ver que tem uma estagnação seguida por uma função decrescente do ponto 4 para o ponto 5. Já do ponto 5 para o ponto 6 tem uma subida mais íngreme ainda. Então eu consigo perceber isso um dos melhores tipos de gráfico, que é o gráfico de dispersão. Se você precisa usar o tempo, você certamente vai querer usar esse gráfico de dispersão. Bom, aqui eu mostrei os gráficos, mas não é tão útil assim mostrar os gráficos. Na realidade, a gente deve fazer para mostrar esses gráficos. Só deixa eu ver se... coloquei. Então, eu preparei aqui um documento. Esse documento é para a gente trabalhar aqui com gráfico no Excel, tá? Então, eu coloquei esse primeiro exemplo aqui, que seria o faturamento de uma loja em cada dia do mês. Eu escolhi 30 dias do mês aqui e coloquei o valor que ela faturou em cada dia.
Existem muitas coisas boas para fazer aqui, mas principalmente, pessoal, uma das coisas que eu diria fundamentais quando eu trabalho com gráfico é, de certa forma, passar isso daqui para porcentagem. Então, eu quero saber exatamente quanto que ela faturou, mas seria importante saber quanto que ela fatura em porcentagem para ver tal dia ela fatura tantos por cento do mês. Como que eu faço isso? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou lá embaixo, pessoal. E aqui eu vou colocar uma linha aqui, escrito total, seria o faturamento do mês inteiro, e que eu peço para ela somar para mim, lá da primeira célula até o dia 30. Então soma o valor do primeiro dia até o dia 30 aqui. Vai dar R$ 18.441,90. Agora eu vou falar que isso aqui é 100% e vou ver quanto que ela fatura em cada dia. Como que faço isso? Bom, eu acho que faço no Excel mesmo para mostrar essa ideia aqui. Deixa eu pegar algo pra gente que eu possa escrever aqui. Bom, é o seguinte, eu vou falar que o 18 mil, esse valor aqui, ó, pessoal, equivale a 100%. Então, cada célula, por exemplo, vamos pegar o primeiro dia lá. Primeiro dia, vou pegar o primeiro dia e vai valer alguma coisa. Essa alguma coisa eu vou chamar de X. Isso aqui equivale a X%. Pá. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma regra de 3 aqui para encontrar o valor de X. Mas para fazer essa regra de 3, note que seria esse valor aqui, esse valor vezes X, por X maiúsculo aqui, tá? Vai ser igual a esse valor, isso é igual do igual mesmo, igual a esse valor multiplicado por, calma aí, esse valor multiplicado por esse 100% aqui. Bom, vamos entender isso daqui, o que a gente está fazendo. Eu peguei o valor total vezes X, aquela regra daqui, ó, do cruzado. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Só que isso aqui já está em porcentagem. Se eu tiver em porcentagem, basta fazer o quê? Pegar esse valor e dividir por esse. E aqui eu consigo a parte percentual. Então eu vou passar toda essa coluna aqui para porcentagem. Opa! Aqui, ó, escapou aqui, não era lá que eu ia ir, não. Mas agora eu vou fazer de novo aqui, ó. Eu vou falar que isso aqui tudo é porcentagem, ó. E para mim saber quanto que deu por cento, eu faço igual esse valor dividido pelo total aqui, ó. Esse total é claro que tem que estar travado, senão eu vou puxar depois e vai dar errado isso daqui, ó. Então agora está travado aqui, eu posso puxar. Então aqui, ó, pessoal, se eu colocar a soma disso daqui, tem que dar 100%, ou 1, né, que é o 100%. Bom,
Tem que mudar isso aqui para vocês entenderem. Tem que colocar para porcentagem também, senão vai confundir todo mundo. Agora sim. Pessoal, então vamos ver essa tabelinha. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou puxar mais para baixo isso daqui, deixar um pouco diferente para ficar mais entendido aqui. Aqui tem um faturamento e que seria uma espécie de faturamento percentual. Ou seja, quanto que ela faturou cada dia em relação ao final do mês. Vou colocar isso aqui uma linha de grade e vou ajustar aqui. Seria importante colocar essa linha de grade para a estética da tabela. E aqui eu vou aproveitar e deixar todo mundo centralizado. Então, quanto que a empresa faturou no primeiro dia? R$ 367,99. No segundo dia, R$ 416,54. No terceiro dia, R$ 916,38. Quanto que ela faturou no final do mês? R$ 19.443,42. Primeiro dia equivale a quanto no faturamento dela? 1,89. Só que tem dias que ela fatura muito pouco, como esse dia aqui que vale 0,75. E somando tudo dá esse 100%. Bom, agora vamos fazer o gráfico disso daqui. Como eu falei para vocês, aqui é uma situação que o tempo está inserido. Como que o tempo está inserido? Ele está inserido porque vai de um dia para o outro. E aí, pessoal, tem algumas perguntas para responder aqui. Primeiro, se essa empresa está em queda ou ela está em ascensão. Qual que é o comportamento dessa empresa? E qual seria o valor estimado aqui, pessoal, nesse comportamento para o 15º dia do mês posterior? Tá? Então vamos fazer isso. Primeira coisa que eu faço, seleciono o que eu quero, vou selecionar essas duas colunas aqui, a primeira e a segunda coluna, sem pegar o valor total. E aqui eu vou inserir um gráfico. Como eu falei para vocês, o gráfico ideal seria o gráfico de dispersão ou o gráfico de barras. A gente vai começar com o de barras aqui. Eu vou pegar primeiramente um gráfico em 3D de barras e eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. Vamos fazer de novo, vou pegar um gráfico em 3D de barras. Gráfico de barras em 3D. Pode ver que está meio confuso aqui, se bem que quando tem bastantes dados, esse gráfico de barras ele até que dá para entender bem legal. Se fosse poucos dados, daí ia dificultar. Mas olha como que eu faço, se eu faço um outro gráfico aqui, com os mesmos valores, só que agora eu vou fazer com um gráfico em 2D de barra. Para muitos valores eu acho que isso não vai dar muita diferença, talvez. Mas se fosse poucos valores ia ficar horrível o gráfico em 3D. Ficou mais entendível esse segundo gráfico aqui, ó. Olhando para o gráfico você pode tentar responder, mas espere aí, essa empresa está em ascensão, essa empresa está em queda, como que é o comportamento dessa empresa? Como que eu vou fazer para ver o comportamento dessa empresa aqui, se ele está em ascensão, se a empresa está em queda? Até poderia tentar fazer com esse tipo de gráfico, mas não é recomendado. O recomendado mesmo seria um gráfico de dispersão, é por isso que ele entra no conceito de qualidade. Eu vou afastar esse gráfico para cá e esse daqui para limpar, para a gente fazer um gráfico de dispersão agora. Pessoal, eu vou selecionar de novo, mas já estava selecionado aqui, ó.
selecionei, daí eu vou inserir, é muito simples isso aqui, ó. E aqui eu escolho o gráfico de dispersão. Ele mostrou para mim, esse gráfico de dispersão, ele está mostrando algumas coisas interessantes. Eu vou aumentar um pouco esse gráfico de dispersão para melhorar nossa visualização. Ele está mostrando, eu vou passar esses gráficos para lá para não interromper ou apagar mesmo esses gráficos, de tal maneira que não interrompa a nossa análise aqui. Bom, o que esse gráfico está mostrando para mim? Um pouco, pessoal. Agora apagou, agora sim. O que esse gráfico está mostrando para mim? Ele está mostrando a venda de uma loja diariamente. Por exemplo, o primeiro dia aqui, ele vendeu um pouquinho menos de 200, o segundo dia vendeu mais de 1.000, o terceiro dia caiu, o quarto dia subiu um pouquinho. Olhando aqui, eu pergunto para vocês, essa loja está estagnada, ou seja, no geral ela está vendendo, pode-se ver uma continuidade na venda dela, ela está com a venda em decadência ou ela está com a venda em ascensão. Como que você faz para, com um gráfico desses, descobrir isso? É muito simples. Olha o que eu vou fazer, eu clico aqui, daí eu escolho um ponto, ó, qualquer ponto disso. Quando eu escolho esse ponto, eu clico com outro botão e vou escolher essa opção aqui, adicionar linha de tendência. Eu vou escolher uma linha de tendência linear e aqui embaixo, ó, pessoal, eu vou pedir para ela exibir a equação da reta. Primeira coisa é observar essa linha aqui, ó. Você está vendo que ela está subindo. O que significa que essa linha está subindo? Significa uma ascensão de valor. Ou seja, no geral, esses valores tendem a subir. Essa loja aqui tende a vender um pouquinho mais cada dia. É evidente que pode cair o valor, pode subir, mas se você olhar isso de maneira global, isso aqui está sempre em ascensão. O que está mostrando para mim a ascensão é essa linha aqui, ó. Agora, tem a segunda questão aqui. Como que eu vou saber, se eu quisesse saber exatamente qual seria o valor que ela vai ter, que pode apresentar no 15º dia do mês seguinte, ou seja, seria no dia 45. Para fazer isso, a gente vai criar uma nova tabelinha aqui do lado, e aqui eu vou colocar dia e valor ajustado. Vou aumentar isso daqui, e aqui no dia eu coloco 1, 2, seleciono esses dois e puxo para baixo até chegar no 45, ó. Vou pôr mais, vou pôr uns 60 aqui. Só para formatar isso aqui direitinho, eu vou colocar tudo centralizado, tá? Aqui também eu vou colocar centralizado. E para deixar mais visível tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma linha de grade aqui, ó. Então você vem em formatar células aqui e coloca a linha de grade. Bom, agora eu vou usar a equação que eu consegui, que descreve o comportamento dessa venda da loja aqui. Aqui eu vou colocar igual, tá? Só que eu tenho que ter uma equação. A equação está aqui, ó, pessoal. É essa equação aqui, ó. Eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, e vou colar isso aqui. Só que cuidado que eu vou ter que mudar agora alguma coisa aqui. Eu colei. Eu acho que não veio. Não foi o que eu imaginei. Ah, não. Era justamente o que eu queria, mas eu vou aumentar isso aqui para vocês, só um pouco. Eu vou aumentar isso aqui para vocês conseguirem entender o porquê.
Aqui eu vou colar a equação, ó. Vai aparecer essa equação daqui está colado aqui. Só que ela vai dar um erro. Por quê? Porque tem coisa que ele não está entendendo aqui. Ele mudou a equação, o que eu não queria. Ele não entendeu o que é esse x. Eu vou pegar a lupa aqui e demonstrar isso. Notem que a equação do meu gráfico aqui tem esse x. Está multiplicado pelo x, ele não sabe o que é esse x. Então a gente tem que arrumar isso daqui, ó. Eu vou apagar aqui, vou pôr igual e vou colar. Esse x apareceu aqui, mas ele não entende o que é esse x. Eu tenho que falar para ele que esse x é o valor da coluna do lado. Então eu coloco o mouse aqui, aperto, vou colocar o vezes e clico nessa coluna do lado. Agora ele sabe o que é esse x. Bom, vou tirar a lupa, que agora a gente já fez a fórmula, né? Assim que eu acho ela. Eu acho que tá aqui. Não. Só um pouquinho, pessoal. Eu não sei onde eu deixei essa lupa. Tá aqui. Bom, vou aumentar por aqui agora para vocês verem. Esse x aqui era o valor daqui, ó. Esse valor aqui é o valor ajustado da reta, ou seja, teoricamente sobre esse nível de comportamento, que a gente viu que é um comportamento ascendente, porque a reta está subindo, embora está subindo. Não está muito ascendente não, isso daqui está descendente. Afinal a reta... Dá uma olhada aqui agora que aumenta o gráfico, dá para ver que começa um pouquinho para cima aqui e vai para baixo. Então nesse jeito aqui eu posso ver que essa loja em breve tende a fechar, porque o comportamento está descendente dessa loja. Eu vou só nivelar aqui e puxar para baixo. Depois eu vou explicar o que é isso daqui. Note que, conforme o comportamento que a gente viu por essa reta aqui, que está descendente, esse valor está lá em cima, ele tende a cair, cada vez vai cair mais. Com o tratamento estatístico, quando a pessoa se animou, que foi R$ 878,15, mas na realidade, depois de ajustar tudo e jogar a tendência dessas vendas, isso daqui representaria de maneira estatística R$ 594,98, e isso ia caindo, caindo, caindo. Pode ver que o valor sempre vai descendo, até que no 15º dia, que seria o dia 45, que é o 15º dia do mês posterior, ia cair para R$ 504. Com isso, eu consegui usar o gráfico de dispersão para saber o que? Para mim saber o comportamento de uma loja. Estranho que antes aqui, pessoal, tava um certo comportamento aqui. Se bem que isso pode ser pelo jeito que eu montei a planilha. Eu coloquei para ele gerar aleatoriamente esses dados de preço aqui. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Entenderam como que usa o gráfico de dispersão? Vamos fazer mais uma vez aqui. Eu vou apagar aqui essa tabela, essa parte de cá, que é para mim ver os dias. Então tem aqui o valor que a loja está vendendo cada dia. Vamos fazer uma espécie de revisão. Primeiro fato, você seleciona até o dia 30. Tem que selecionar bastante dia para conseguir pegar a tendência. Você vai inserir aqui e você vai em gráfico de dispersão. Pode pegar esse primeiro aqui e está feito o gráfico. Pode ver que esse gráfico vai do dia 1 até o 30 e o que a tabela mostrava.
Segunda coisa que você faz agora, ó, clica num ponto com outro botão, você adiciona uma linha de tendência e a gente vai escolher a linear. Desce aqui embaixo, exibir equação da tabela. E está feito. Já tem a linha e a equação da tabela. Aqui eu tenho agora o que é? Essa equação da reta ajustada aqui. A reta estava em cima e ela foi descendo. Isso me indica que a tendência é de queda. Pela tendência a ser de queda não é um bom negócio. Tem que arrumar alguma coisa nesse negócio que ele vai acabar caindo aqui. Embora tem dias que deu mais dinheiro, tem dias que deu menos dinheiro, no geral a tendência dessa loja aí é a falência. Agora vamos fazer estatisticamente como que é os ganhos dessa loja conforme uma tendência. Copio essa equação aqui e aqui eu coloco igual, colo a equação, só que esse x aqui vai dar erro, então substituo o x por vezes o dia do lado aqui, ó. E achei um valor que melhor se ajusta àquela tabela, ou aquele valor que não é o real, mas é estatisticamente mais considerável. Quando você trabalha com tendência, tem isso aqui. Você puxa para baixo agora, até chegar lá no dia 60. Você vê que esse valor realmente começa a cair. Mas o que foi pedido no exercício, qual que era o 15º dia do mês consecutivo. Então, o 30º dia aqui, vamos supor que esse mês acabe no dia 30, então eu vou contar mais 15. 30 mais 15 dá 45, e aqui está o valor do 50º dia do mês seguinte. Pessoal, esse é uma ferramenta chamada gráfico de dispersão, e aqui eu já mostrei como trabalhar com tendência no gráfico de dispersão. Muito útil para você organizar o teu trabalho, tá? Se você não sabe fazer isso, reveja o vídeo, procure mais vídeo, se aprofunde nisso aqui que vale a pena. Quando eu cheguei na universidade, tinha uma matéria lá chamada cálculo numérico. Para chegar numa linha de tendência dessas e fazer esse gráfico que eu mostrei em pouquinho tempo, lá era necessário fazer cálculos e cálculos e cálculos no caderno. E umas 20 páginas de caderno para chegar nesses resultados aqui. Com a informática tudo fica mais fácil, então já que está tão fácil assim, aprenda a trabalhar com tendência e ajuste de reta. Aprenda que realmente vale a pena, tá? O que eu falei aqui foi, digamos assim, o início de tudo, mas está muito longe do final. Tem muito mais coisa para falar sobre diagrama de dispersão e uso de tendência. Eu poderia, sei lá, fazer um curso de fácil de umas 80 horas aí para treinar uma turma para realmente entender como que aplica a estatística nesse negócio aqui. Claro que iam sair aqueles profissionais realmente desejados para a empresa, porque você está atuando no sistema de qualidade de maneira mais pura que existe. Você está conseguindo provar para a empresa, através disso, se ela está boa ou está ruim. Você pode aplicar isso numa equipe de trabalho, pode fazer comparações de rendimentos de equipe de trabalho em empresas. Quando eu estava trabalhando no Tecpar, há muito tempo atrás, eu comecei a trabalhar com isso e desenvolvi muita coisa assim. Eu conseguia mostrar para as pessoas lá na organização empresarial, eu tinha a capacidade de demonstrar exatamente onde estava o problema, por análise desse jeito, usando o Excel. Graças a Deus que eu já sabia usar esse tipo de ferramenta do Excel, porque senão teria que ter feito tudo à mão. E às vezes essas análises aqui, igual essa que eu fiz, só essa daqui, né?
Se você fosse fazer numa empresa, você ia ter que fazer em diversos setores da empresa para achar quem que está melhorando e quem está piorando. Então é uma análise literalmente bem complexa às vezes. Quer dizer, não é complexo, é simples, mas quando você pega um monte de análise dessa, começa a criar um relatório para pôr tudo junto, para conseguir, através disso daqui, fazer a roda do PDCA na empresa inteira, para dar resultado da empresa, para você conseguir chegar a algo conciso de falar para o gestor da empresa, ó, melhora isso, 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 dessa maneira, dar treinamento para essa equipe, coloca outras pessoas de outras equipes para trabalhar com essa, para fazer esse planejamento em cima de dados estatísticos. Se você souber fazer isso, você vai ser desejado por qualquer empresa do mundo, pessoal. Aqui, aproveite essa aula. Agora a gente vai falar de uma outra ferramenta, só que eu quero ir para a apresentação para mostrar para vocês, tá? Pessoal, aqui tinha mais um exercício, deixa eu só ajeitar isso daqui, tá? Isso aqui, digamos assim, é mais fácil, com menos dados. E aqui ele fala que a empresa teve sua fatura quinzenal conforme a tabela. Então, o primeiro aqui é 15 dias, o segundo é 30 dias, o terceiro é 45 dias. Ou você pode imaginar que isso aí seja o primeiro dia, segundo dia, igual aquele lá. Ele pede para você fazer aqui qual seria o faturamento no 32º dia. E também eu completo mais uma coisa. Essa empresa está em decadência ou está em ascensão? Vamos fazer bem rápido isso, não vou explicar o passo a passo, mas já que está aqui, não custa nada a gente fazer, né? Vou copiar essa tabela aqui para você ver como faz rápido isso aqui. Eu vou passar essa tabela para cima para não conseguir copiar ela. Só tem 10 dias mesmo, então não custa nada. É uma das dicas que eu dou quando você for copiar a tabela, principalmente do Excel ou alguma coisa assim. Começa por baixo. Se você começar por baixo, provavelmente as coisas funcionam mais fácil. Por cima, você puxa, ele não vai deixar você puxar. Eu vou criar uma planilha chamada aqui exercício. Vou limpar essa planilha, às vezes eu sempre faço isso. Vai lá em preenchimento, deixo em branco aqui. Agora eu vou colar na tabela aqui. Clico aqui na pontinha para ficar maior, vou deixar um pouco maior mesmo. Fratura, essa quinzena, sei lá, para ficar mais simples para você, vamos imaginar que é dia, mas é a mesma coisa. Bom, primeira coisa, eu tenho que ver se essa empresa, do jeito que ela está vendendo, se ela está em ascensão ou em queda. Tenho 10 dias aqui para ver isso, tem dados de 10 dias. Seleciona tudo e aqui vai ser aquela parte que talvez a tua seleção seja melhor por baixo. Ah não, aqui está tranquilo. Selecionei, pessoal. Próximo passo, inserir gráfico de dispersão. Joga aqui, está o gráfico. Ó. Então tem 10 dias e tem um comportamento aqui. Olhando para esse gráfico, vamos aumentar um pouquinho para vocês verem. Sem ver a reta, eu diria que isso aqui provavelmente tem ascensão, porque começou com 1.000 e acabou com 2.500, mas vamos estudar melhor essa ascensão. Se você olhar naquele outro lá, pessoal, já estava meio confuso, porque começava em 116 e acabava em... Vamos ver quanto que acabou. 149, só que subia e descia, era mesmo meio confuso para ver aqui. Aqui é mais fácil. Então, ó, clica num ponto qualquer. Escapou aqui, vou fazer de novo. Clicou, outro botão, adiciona a linha de tendência, vai mudar aqui, você pega linear,
exibir a equação do gráfico. Está feito. Posso ver que a linha está subindo, isso daqui dá para ver de maneira bem clara aqui, mas agora ele quer ver os outros dias, teoricamente, como que está esse resultado aqui. Então aqui eu coloco o dia, e já para não perder tempo, 1, 2, seleciono os dois aqui, puxa para baixo que ele vai colocando mais dias aqui, eu vou pegar até 100 dias aqui, como que vai estar daqui 100 dias. Já aproveitar que eu já estou aqui mesmo, eu já vou colocar centralizado, todo mundo aqui. E aqui eu vou colocar a fatura do lado. Pessoal, é exatamente o que eu fiz antes, ó. Clico na fórmula. Não vai errar essa copiada de fórmula. Você copia, aqui você põe igual, cola. Tem que lembrar que o x eu tenho que arrumar, então tira o x, coloca o vezes, célula do lado, e por algum motivo isso aqui foi 2 iguais, tira 1, e tá aqui, ó. Pega e puxa isso daqui, ó, para baixo. E notem que conforme o comportamento dessa empresa vai subir muito, pessoal. Vai chegar a mais de 10 mil reais aqui. Se você quiser arrumar isso aqui um pouquinho melhor, sem problemas também, seleciona isso daqui, vai lá no final, formata, coloca bordas, né? Dá um OK. Uma coisa que podia fazer aqui, ó, para o teu cliente ver como é mais fácil, se você for fazer isso aí no teu trabalho, dar algum tipo de resultado para o teu chefe, ou mesmo você trabalhar igual eu fazia, numa empresa de consultoria, você vai passar para o teu cliente assim, ó. Oi. Vai comer, tá lá no forno, viu? Tá, obrigado. Pessoal, você pode fazer o seguinte aqui. Você pode colocar aqui já em moeda, né? Já pega real, fica legal para o teu cliente ver isso aqui, ou para o teu chefe ver. Com isso ele consegue ver o quanto ele está em ascensão à empresa. Dica simples, pessoal, mas muito útil. Pessoal, vamos ir para Pareto agora. Ali o pessoal interrompeu um pouquinho, mas é que aqui a escola onde eu trabalho é assim, o pessoal se reúne à tarde, faz lanche, a gente geralmente faz uma vaquinha e compra as coisas, e quando está pronto, chamam todo mundo lá. Bom, vamos lá, começar a dar uma olhadinha em Pareto. Bom, gráfico de dispersão a gente acabou de ver. A gente vai para Pareto agora. Pessoal, a ideia do Pareto foi o seguinte. Ele era um engenheiro de controle de qualidade, o Juran Pareto. No ano de 1904, ele trabalhava num porto. Era responsável por, literalmente, manter a qualidade, manter o sistema de qualidade do porto. Naquela época a qualidade ainda estava engatinhando, quer dizer, não engatinhando, já estava feito muita coisa, não igual hoje. Mas ele teve uma ideia. Ele viu o seguinte: para cada coisa que ele ia arrumar, que ia melhorar, tinha um gasto. E aí ele teve a seguinte ideia: eu podia começar a pensar o que está me dando mais prejuízo, e eu vou arrumar o que está dando mais prejuízo antes. Não tenho condições de arrumar tudo, mas se alguma coisa me dá mais prejuízo, eu vou arrumar ela antes. E ele chegou numa conclusão bem interessante. A conclusão dele tem essa frase aqui. Trouxe aqui a frase para mostrar para vocês.
Não é exatamente isso que eu gostaria que vocês guardassem de Pareto. A primeira coisa para ter na mente de vocês sobre esse diagrama, mas é alguma coisa que leva ao entendimento dele. Ele acreditava que poucas coisas levam à maioria das perdas. Então ele imaginava o seguinte: eu poderia ter muitos problemas, mas dentre todos esses problemas talvez tenha alguns que dão muito mais prejuízo. Então eu vou melhorar o que realmente está dando prejuízo e o resto eu deixo para depois, porque daí eu vou melhorar o processo. Então uma outra forma de ver a ideia dele é o seguinte, poucas são vitais, a maioria é trivial. Então você arruma o que dá maior prejuízo antes. E aí, tem algumas coisas sobre o diagrama de Pareto. Ao contrário do que vocês devem estar imaginando, o diagrama de Pareto ele não está baseado num gráfico de dispersão. Ele está baseado num gráfico de barras. E pelos testes e pela maioria das coisas que ele percebeu, uma análise estatística de diversos diagramas de Pareto, chega-se à conclusão que 20% dos problemas, se você arrumar os 20% dos maiores problemas que você tem, você vai ter 80% de melhora. Então a ideia do Pareto que vocês deveriam guardar já em mente é o seguinte: se alguém perguntar para vocês sobre essa ferramenta aqui, diagrama de Pareto, é lembrar que 20% dos seus problemas, se você resolveu 20% dos problemas que mais dão prejuízo, você tem 80% de melhora. Então 20 por 80. Pega os 20% dos maiores problemas e tem 80% de melhora em média. Bom, como a gente vai trabalhar agora com algo extremamente quantitativo, eu vou lembrar algumas coisas para vocês. O que era a frequência? Frequência é o número de vezes que alguma coisa se repete. Tá? O número de vezes que algo se repete é chamado frequência. Por exemplo, você costuma ir no cinema. Para a cidade que tem cinema, aqui não tem. Mas vamos supor que você morasse numa cidade que tem cinema. Você pode ir 4 vezes por mês e toda semana no cinema. Então a tua frequência de ir no cinema é 4 vezes por mês. Você pode ir 2 vezes por mês. Tua frequência é 2 vezes. Então é o número de vezes que alguma coisa se repete. E frequência acumulada é a soma das frequências. Por exemplo, imagine que no primeiro mês você foi 4 vezes, mas no segundo mês você não foi nenhuma vez. No terceiro mês você foi 5 vezes. Você soma 4 mais 0 mais 5, vai dar 9 vezes. Essa é a frequência acumulada. Por que é importante falar em frequência e frequência acumulada? Porque no Excel, o diagrama de Pareto vai levar essas duas fatores em consideração, e aí você vai pegar um gráfico combinado, você vai tratar a frequência normal, que a gente chama de frequência relativa, que é relativa àquele ponto, né? E a outra você vai pegar a frequência acumulada, que seria uma frequência que vai sendo somada a cada ponto que passa. Vai ficar mais fácil de ver isso aí na prática. Esse é a ideia do diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto. A gente dá uma olhadinha aqui. Saiu dessa tabela, mas não se preocupem que a gente vai fazer o exercício passo a passo disso lá no Excel. Tá? Aqui foi nomeado o tipo de defeito. Aqui teve uma frequência relativa, ou seja, quantas vezes aconteceu esse defeito percentualmente. E aqui uma frequência acumulada, o que levou a um diagrama assim. É importante colocar o que é maior na frente, o ponto maior na frente e o menor depois, para que o gráfico comece do maior para o menor, frequência relativa e frequência acumulada. Eu sei que mostrando isso daqui, só por mostrar não dá para entender, mas vamos fazer um exercício no Excel para entender isso daqui. Então no Excel, pessoal, eu vou aqui na parte de Pareto, que eu já
preparei explicar o exercício aqui, ó. Eu pedi isso até pro ChatGPT montar isso daí para mim. Eu pedi assim pro ChatGPT, ó, cria para mim 10 defeitos que podem acontecer numa indústria de mineração, uma usina de mineração, e também deu o preço aqui de quanto que funciona, vai custar para arrumar cada defeito desses. Essa parte de frequência eu criei uma função randômica aqui para jogar um valor aqui, mas a gente vai começar daqui o exercício, vamos entender ele. Então, na minha empresa de mineração aqui, da minha usina de mineração, tem esses defeitos aqui, ó: superaquecimento dos motores, má calibração de equipamentos, lubrificação inadequada, e aqui tem um custo de cada um. Como a gente vai trabalhar com gráfico, uma das coisas que a gente pode fazer é codificar isso daqui, porque senão vai virar uma bagunça lá, tá? Então, para criar essa codificação, o que eu faço? Eu clico aqui e peço para inserir uma célula aqui, aqui eu vou falar codificação. Bom, o que é codificar aqui? Eu vou falar, ó, esse superaquecimento de motor, eu vou chamar ele de defeito A. Então, eu coloquei aqui defeito A, aqui eu coloco o defeito B e vou fazer exatamente o que eu fiz já uma vez e mostrei para vocês. Seleciono isso daqui e puxo até o... não foi o que eu queria aqui, não. Eu sei que ele ia agir de maneira diferente, mas vou colocar aqui então A, B, C, D, F, G, H, I, J. Então essa codificação para os 10 aqui vai ser do A ao J. Eu vou diminuir um pouquinho essa coluna. E aqui eu tenho a minha codificação. Vou colocar tudo isso centralizado aqui. Tá tranquilo. Eu vou trabalhar, me limitar a trabalhar com essas partes aqui. Em vez de pegar o nome do defeito, eu vou pedir por código. Só dar uma ajeitadinha aqui para ficar mais visível, mais ordenado, colocar isso aqui em centralizado também. Bom, lembra que eu falei para vocês que a frequência era literalmente o número que acontece as coisas? Se eu olhar aqui o defeito A, que é má lubrificação, vamos ver o defeito A aqui, ó: superaquecimento do motor dos componentes. Quanto que custa para arrumar isso aqui? Custa R$45.000. E quantas vezes aconteceu? 2 vezes. O defeito B, que é um defeito bem mais barato, que é má calibração dos equipamentos, eu chamei de defeito B isso aqui, custou R$8.500 e aconteceu 9 vezes. Primeira coisa que eu tenho que criar é uma coluna aqui chamada custo. Talvez seja por isso. Deixa eu ver uma coisa para ver. Entendi, pessoal. Por isso que está mudando tudo. O que aconteceu aqui? Não esperava por essa, não. Mas isso daqui, pessoal, ele está com uma fórmula randômica. E toda vez que eu mexo aqui, ele vai mudar os valores. Se eu mudar um valor aqui, por exemplo, eu vou escrever de volta custo para vocês verem, ele muda esses valores. Isso aí não faz parte da aula, essa função, então a gente vai ignorar isso. A gente vai trabalhar daqui para frente. Bom, o custo aqui vai ser o que? Vai ser o preço estimado vezes o número de vezes que aconteceu. Então vai ser
isso vezes isso daqui, ó. Na empresa não vai ter essa coisa de mudar, pelo seguinte, você vai pegar isso de ficha de verificação de frequência, né? Não vai mudar as coisas aqui, não. Se bem que tá de um jeito aqui que não tá me agradando muito isso daqui, não. Pelo fato de ele mudar, essa função aleatória aqui não tá legal não, pessoal. Vou fazer o seguinte, antes de continuar, eu vou escrever esses valores sem função aqui. 4, 10, desculpa aí, eu não tinha pensado nisso. 5, 8, 9, 10, 12, 5, 12 e 10. Imagina o seguinte, pessoal, eu peguei as listas de verificação aqui e fui anotando, igual eu fiz aqui, quantas vezes aconteceu cada problema, e aqui é o preço para resolver o problema. Agora essa daqui é o custo que eu tive com aquele problema. Para mim chegar aqui eu vou fazer igual o valor do custo vezes o quantas vezes aconteceu. Isso aí vai me dar um valor aqui. Sem querer eu coloquei o menos, tá aqui, ó. Agora eu copio para baixo aqui, esse é o valor que vai acontecer. Eu vou optar, pessoal, por simplificar essa tabela aqui, de tal maneira que não tenha problema para mim. Então vou fazer uma tabela esquecendo aqui basicamente do preço e da frequência, mas o custo final e a codificação do produto. Então aqui eu vou colocar a codificação. Opa. Vai até o J mesmo. Vai. E aqui eu vou colocar esse custo aqui final. Só isso que eu quero mesmo. E aqui eu vou copiar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou centralizar isso daqui. E agora a gente vai começar a trabalhar com o diagrama de Pareto de maneira mais pura aqui. Primeira coisa para mim saber é o seguinte, eu tenho que começar a colocar isso daqui de maneira que o custo, o maior valor para mim seja, como eu diria, mais em cima. Então quem que é o maior valor de todos isso daqui? Foi o G aqui, ó. Foi esse valor é o maior. Ele tem que vir para cima. Depois dele quem que vem? Vem esse daqui. E assim por diante, de tal maneira que eu consiga colocar o que teve maior valor até o que teve menor valor. Seleciono aqui. E aqui você vai usar o seguinte recurso, dados. Você vai pedir para ele colocar do maior para o menor. E aqui ele vai perguntar, você quer expandir a seleção? Para fazer esse número do lado acompanhar, você fala que sim. Só que notem o detalhe aqui. Vamos ver se deu certo. Pegar do maior para o menor e expandir a seleção. Mas vamos ver o que aconteceu, que ele não está fazendo o que devia fazer aqui. Esse é o maior. Ele tem que entender que isso aqui é o maior. Por que ele não está jogando para cima? Continuar com a seleção atual. Ele
tá dando um errinho aqui, pessoal. Vamos achar o motivo aqui, ó. Continua. Expandir seleção. Eu acredito que ele esteja fazendo isso porque ele tá puxando lá de cima. Vou fazer uma coisa aqui, só para ver um detalhe aqui. E, F, G, H, I e J. Copiar os valores aqui, só para ver. 8, 5, 7, 0, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3. É 6, 2, 5, 2, 7, 6, 5. Tá. Apagar isso daqui e trabalhar com essa seleção aqui. Quero ver se ele consegue passar do maior para o menor. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Eu acredito que deva ter relação com uma macro que eu coloquei outro dia aqui, mas eu não vou entrar nesse parâmetro agora, que daí eu teria que abrir, olhar o código em VBA para ver o que eu modifiquei no Excel aqui. Mas vamos ver, acho que assim vai funcionar. Expandir seleção. Agora sim. Pessoal, o que ele fez aqui para mim? Ele colocou do maior para o menor. Você fala, se eu quisesse colocar o contrário, podia fazer? Podia, só colocar aqui, ó. Então, o que eu quero, na verdade, é do maior para o menor. Pessoal, fiz a tabela e coloquei do maior para o menor. Bom, agora já dá para fazer o diagrama de Pareto. Só colocar aqui defeito e aqui o custo, né? Seleciona isso daqui e a gente vai lá no gráfico. No gráfico vou escolher agora, tem que escolher esse tipo de gráfico, porque o gráfico de combinação é o único que dá certo. Só que ele fala aqui, ó, para você criar um gráfico de combinação tem que ter duas séries. E se você olhar bem, a gente não tem duas séries, só tem uma série. E na verdade não é nenhum valor desse que você pega, você vai pôr aqui porcentagem, tá? A tua porcentagem simples. E aqui eu vou chamar essa coluna de porcentagem não a simples. Agora é esse valor aqui, ó, que eu mostrei para vocês, acumulada. Então aqui eu vou pôr porcentagem acumulada. Pessoal, coloquei porcentagem simples e porcentagem acumulada, e o que a gente fez lá, a gente vai fazer de novo. Venho aqui embaixo, aqui, ó, coloco um total, e aqui eu coloco a soma de todo mundo, ó. Então, somei tudo, tá aqui o total. Porcentagem simples vai ser o quê? Vai ser esse valor dividido pelo total, e esse total tem que estar no quê? Tem que estar travado. Então a gente vai travar variável absoluta aqui. Só que vai dar um valor muito pequeno e eu quero em porcentagem. Em vez de multiplicar por 100, eu vou formatar essa célula aqui e vou passar isso daqui para porcentagem. Só achar aqui, pessoal, onde está. Aqui, ó, porcentagem. Então isso aqui já me deu 46, quase a metade dos problemas estão aqui, ó. Puxo aqui até embaixo, ele vai mostrando aqui da maior
problema que deu 46 até o menor, que deu 0,68. Então, por Pareto fica claro que não adianta resolver esse de 0,68%, que é muito pouco dinheiro. O problema está aqui no G, lembrando que o G o que era? Falhas de equipamento, mecânicas de equipamentos pesados. Bom, agora porcentagem acumulada. Para isso eu coloco igual e esse eu vou copiar aqui, ó. Agora o de baixo vai ser o seguinte: o de cima mais o do lado, ó. Você pode pegar e pode puxar para baixo agora que ele vai. Lá embaixo ele vai ter que fechar em 100%, feito a tabela de Pareto. Agora vai dar para fazer o gráfico. Faz o que? Agora vamos formatar essa tabelinha aqui. Você vai formatar as células aqui de tal maneira que fique mais fácil mais organizado isso aqui, ó. Também vou deixar tudo centralizado, é uma boa. Agora vamos fazer o diagrama de Pareto aqui, ó. É muito simples para fazer. Primeira coisa, é aquele gráfico de combinação. Só que você vai vir aqui, ó. Inserir gráfico de combinação. Esse do lado aqui. E você tem que falar aqui como que é esse gráfico de combinação, não dessa maneira. Você vai fazer o seguinte, ó. Seleciona o primeiro, aperta o Ctrl, seleciona esse e esse, ó. Seleciona no Ctrl para você não perder o que você quer. Você não quer pegar a tabela custo, você quer tudo em forma de porcentagem, sendo que você quer a porcentagem simples e a porcentagem acumulada. Novamente, inserir aqui gráfico de combinação. Está aqui o diagrama de Pareto, já está pronto basicamente, ó. Agora a gente vai dar uma olhadinha nesse diagrama e vai ver aqui como que funciona isso daqui, ó. Primeira coisa para se fazer aqui você olha aqui, problema G é o que foi o maior. Ele sozinho é responsável por mais de 40% dos teus problemas da empresa. Então, se você pegar e resolver ele, o resultado que ele vai te dar já vai mudar toda a tua empresa. Se você tiver para o teu chefe um dia trabalhando com isso, você pode falar para o teu chefe, ó, nesse caso aqui, a gente vai pegar e arrumar o problema G. A gente vai investir o dinheiro para pegar o problema G e fazer que ele não tenha mais problema com falha de mecânica em equipamento pesado. Tá aqui a codificação. Se eu arrumar ele, olha o prejuízo que eu vou deixar de ter. Eu vou deixar de ter já 46,67% do prejuízo. Quase a metade do custo que eu tinha de problema com a empresa já vai resolver arrumando uma coisa. Agora, se eu for arrumar, se eu tiver dinheiro para arrumar o primeiro e o segundo, que seria o G e o J seria esse daqui, ó. Acidentes operacionais com máquina. Olha o quanto que eu vou começar a economizar, que eu não vou gastar mais. Eu já vou começar a economizar 70% de todo o gasto com problema na empresa. Entenderam como que funciona o diagrama de Pareto? Ele funciona de uma maneira bem tranquila, depois que você aprende a fazer, tá? Pessoal, pode ter ficado um pouquinho complicado isso, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma espécie de uma mini revisão aqui de diagrama de Pareto. Eu vou pegar e vou duplicar isso daqui, só para pegar a tabela de cima, a gente vai começar do zero, porque eu reconheço que deu problema aqui, colar isso daqui.
A única coisa que eu quero aqui é essas tabelas, o resto eu vou apagar tudo. Só um pouco. Eu já vou fazer uma formatação mais limpa aqui para facilitar o entendimento. Tirar a linha de grade, né? Agora sim. Primeira coisa, deixa eu ter certeza que não tem nada. Tá. Aqui eu tirei a parte que estava lascando com a gente, que é justamente a parte de aquela função aleatória, função randômica, que mudava tudo. Agora está mais tranquilo. O custo final eu vou apagar e a gente vai começar do zero, começando do zero o diagrama do Pareto. Então tem problema, codificação do problema e a frequência. Vou pedir para colocar a linha de grade aqui. E a tabela que eu vou trabalhar aqui, eu acho que eu podia tirar essa codificação. Vamos fazer sem codificação, fica mais simples. Agora eu tenho basicamente o problema e o custo do problema e a frequência. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só como custo total de cada um. Opa, custo. E aqui eu vou fazer aquela multiplicação que vocês já conhecem, esse vezes esse. Essa multiplicação e dá o custo total. Para facilitar para vocês agora, eu vou esconder essas duas colunas. Não posso apagar, mas eu posso esconder. Eu oculto essa coluna, ocultei. E aqui eu vou pôr uma linha de grade aqui, para mim só ter a informação que eu preciso aqui, ó. Essa é a ideia aqui, ó. Só tenho a informação que eu preciso. As outras duas colunas, eu sumi com elas, apaguei? Não, só ocultei. E se eu quisesse ter elas de volta, clicava aqui e colocava reexibir, tá? E reexibir mais uma também, ó. Então elas aparecem aqui. Não é do meu interesse que elas fiquem aparecendo aqui, então eu peço para ocultar. Vou pôr isso daqui em negrito, igual, para ficar bonitinho. Isso daqui eu vou colocar centralizado também. Se você quiser, você pode alinhar isso daqui já para dinheiro mesmo, para moeda. Aumentar um pouco aqui para aparecer todo mundo. Aqui você coloca o total, lembra do total? Só que aqui eu vou colocar para esse total aqui para a esquerda, para ficar mais perto de lá. Alinhador direita. E aqui eu vou somar todo mundo. Soma. Opa, foi errado aqui, pessoal. Soma. Agora sim, agora vai. Bom, esse é o valor total. Uma das coisas que eu vou precisar depois literalmente fazer o percentual, fazer o custo percentual aqui. Então aqui, ó, frequência relativa, né? Ou aqui eu coloco porcentagem relativa. E aqui, porcentagem acumulada. Vou fazer as linhas de grade aqui, até para ficar mais fácil de perceber. E é a mesma coisa que a gente fez antes, ó, porcentagem relativa. O que era? Era o valor daqui dividido pelo valor total aqui. Sendo que esse valor total eu tenho que travar ele. Então eu coloco um cifrão aqui, ó. Deu um valor muito pequeno, por quê? Porque isso aqui não está em porcentagem. Então, em vez de multiplicar por 100, eu já passo isso aqui para porcentagem. Precisa multiplicar por 100 que ele já faz para mim. Depois disso eu puxo aqui
E aqui eu vou fazer a porcentagem acumulada. O primeiro é igual, e o de baixo agora é igual ao de cima, mais o do lado aqui. Aqui eu vou puxando todo mundo, tá? E agora o custo para mim, pessoal, não é tão interessante que apareça, porque eu estou fazendo tudo em relação à porcentagem. Então vou ocultar o custo também. Tudo isso que eu estou ocultando não sumiu da tabela, só está escondido. O que eu faço agora, pessoal? Agora eu vou fazer pela porcentagem relativa. Ó. Selecionei a porcentagem relativa. E aqui eu venho em dados e vou pedir para colocar para mim do maior para o menor. Ele vai pedir para expandir a seleção, claro, tem que ser, senão ele só muda essa coluna, vai virar uma bagunça. Coloca para expandir a seleção, tanto é que ele já deixa marcado expandir a seleção. E aqui, pessoal, eu já tenho uma seleção do maior para o menor. Claro, essa seleção acumulada que eu vou ter que mudar agora. Por quê? Porque ele estava na fórmula antiga. Então eu coloco aqui igual. E agora eu vou colocar esse mais esse. Só que deu problema porque é a única coisa que estava com fórmula até agora aqui, ó. Vou colocar centralizado aqui. E finalmente, agora é só fazer o diagrama de Pareto aqui, ó, pessoal. Só que eu vou fazer o diagrama de Pareto com esses daqui agora, ó. Problema é porcentagem relativa e porcentagem acumulada. Inserir. Pego o combinado. Aí ele fala para pegar o gráfico. Pego esse, aperto o Ctrl, pego esse, aperto o Ctrl e pego esse daqui, ó. Agora sim, agora dá certo, ó. Ó, ele já fez um diagrama de Pareto, só que agora sem a codificação. Você pode escolher usar desse jeito ou usar do outro jeito. Só que nesse gráfico aqui de Pareto, fica mais fácil que você vê já o que é aqui, ó. Esse primeiro problema, o que foi? Falha mecânica. Segundo problema, acidentes operacionais. Terceiro problema, falha de manutenção. E aqui ele mostra o que é, né? Terceiro, contaminação. Você chega para o teu chefe daí, ou você chega para a diretoria da empresa, se você estiver dando uma consultoria, e fala, ó, aqui está o gráfico. Explica, ó, vou explicar para vocês exatamente da maneira que você vai explicar para o teu chefe ou para a diretoria da empresa. Pessoal, eles não vão perguntar muito o que você fez para chegar aqui. Pode até perguntar, mas não é muito comum, não. Quando eu dava consultoria, ninguém perguntava isso, não, pessoal. Só queriam saber o que fazer. Então, sendo direto, eu vou colocar a lupa aqui e eu vou mostrar exatamente o que eu fazia para eles, para convencer eles. Ó. Primeira coisa, eu pegava pelo gráfico aqui, ó. Mostrava o gráfico para eles e falava: o maior problema da empresa hoje é esse daqui, que é falhas mecânicas aqui. Mais de 40%, ou seja, 46,67% de todo o gasto que vocês estão usando para reparar, quando dá problema, é falha mecânica. Falha mecânica em equipamentos pesados. Então, compensa gastar um pouco aqui para resolver essas falhas mecânicas em equipamentos pesados, melhorar o sistema para não permitir dar essas falhas mecânicas em equipamentos pesados. Por quê? Porque quando você fizer isso, se você consegue resolver isso aqui, mais de 40% do teu processo do teu custo com manutenção aqui vai acabar. Então 46, quase 50% aqui você já vai deixar de pagar.
Então compensa muito você pegar e arrumar isso daqui. E se você arrumar só isso, você já vai ter uma economia por mês, ou melhorar isso, você vai ter uma economia de mais de 45%. Agora, se você melhorar, a segunda coisa para melhorar seria isso daqui, que seria acidentes operacionais com máquinas. Se você conseguir resolver esse, que é o dá mais problema, e depois esse daqui, que é o segundo a dar problema, você já vai ter uma melhora melhor ainda, ó. Você vai conseguir melhorar mais 23,34%. Ou seja, você vai conseguir já ter uma melhora de 70,01%. Então, se você gastava R$100, você vai gastar menos de 30, porque 70,01 você já não gasta. Você vai gastar quanto? 39,99. Não, 29,99. Note como arrumar esses dois componentes aqui traz um resultado cada vez melhor. Se você conseguir arrumar esses três componentes aqui, que é a falha de manutenção preventiva e preditiva, aí você vai conseguir melhorar mais 10,82%. E no total você já vai estar economizando aqui 80,83%. Ou seja, de cada R$100 você vai gastar menos, que você gasta hoje, você vai gastar menos de R$20. Você fala dessa maneira e aqui está a prova que isso acontece. Você está usando o diagrama de Pareto para literalmente conseguir alavancar a qualidade, diminuindo o custo. E aí o teu cliente pode perguntar: escuta, mas vale a pena eu pegar e fazer, por exemplo, a lubrificação, melhorar a lubrificação? Fala, não, nesse processo aqui foi constatado que é muito pouco a lubrificação, é menos de 1% no processo. Por que você vai pegar e colocar dinheiro numa coisa que não vai trazer tanto resultado? Porque o resultado é esse de cima, é esse. É isso que Pareto mostra para você. Vocês entenderam como que é simples usar esse diagrama e como é fácil de fazer? Se você não sabe fazer ainda, eu aconselho, pessoal, a aprender a fazer o diagrama, tá? Aprende a fazer o diagrama de Pareto 1, 2, 3 vezes, porque olhe como que foi o teu planejamento com o diagrama de Pareto. Se você não sabia nem por onde começar a planejar as coisas, o que fazer antes, agora você já sabe. Ele já te mostrou exatamente onde investir o dinheiro e por que investir o dinheiro. É isso que eu falo para vocês, pessoal. O diagrama de Pareto talvez seja uma das ferramentas que realmente é forte. E pode ter certeza, o resultado no PDCA vai vir muito rápido se você souber usar esse diagrama de Pareto. Vamos ver o tempo de aula que já foi, pessoal. Foi em torno de 1h30. Então vamos falar um pouquinho dos exercícios da aula hoje. Eu vou passar basicamente dois tipos de exercício para vocês. Eu vou passar um exercício de gráfico. Eu vou passar também um exercício de um para você fazer o gráfico em barras e o gráfico em dispersão, e para você me falar se naquela tendência se está subindo ou descendo e qual que vai ser o faturamento em tal dia, o que a gente fez na primeira parte lá. E depois eu vou passar um exemplo de diagrama de Pareto para você fazer. Fazendo os dois, pessoal, você vai fazer na planilha do Excel mesmo. Eu vou mandar a planilha para você, já com as abas aqui, com essas abas que a gente chama de páginas aqui, já certinho, como exercício 1. Vai ser barras de dispersão, exercício 2, Pareto.
Você vai fazer eles e vai enviar. É só isso. Pessoal, eu espero que tenha conseguido passar para vocês. Só deixa eu arrumar aqui o meu vídeo. Quando eu volto ele costuma travar. Eu espero que tenha conseguido passar para vocês, pessoal, pelo menos o básico aqui de organização do trabalho. Eu sei, o curso foi em cima do PDCA, em cima da qualidade. Na realidade, esse estudo não deve terminar aí para vocês. Vocês devem se aprofundar. Eu recomendo vocês aprenderem todas as ferramentas de qualidade. Isso é uma das coisas que é uma diferença grande da parte presencial para a parte em EAD. Em EAD a gente não consegue passar tanta coisa igual em presencial e talvez não tão com qualidade. Em EAD também é um pouco inferior. Isso eu tenho certeza. Mas eu estou aqui à disposição. Se algum dia vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm meu e-mail, está lá no sistema, né? Estão trabalhando em algum lugar com qualidade, então ou com melhora de processo. A empresa tem um departamento específico para melhora de processo, tem que ter. Então, se sintam à vontade em entrar em contato, eu dou esse suporte para vocês, para que você consiga realmente mostrar para que veio da empresa, para que você consiga cada vez um cargo melhor, com mais responsabilidade e ganhando mais também, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse curso, e o que eu passei para vocês nesse curso pode ter certeza que é fundamental para qualquer um que queira alguma coisa na vida dentro de uma empresa, ou mesmo para qualquer um que queira montar uma empresa e crescer. A gente começou lá com o exemplo do bolo de pote e foi avançando. Eu peguei o exemplo do bolo de pote, podia ter pego um exemplo de uma multinacional, mas eu queria mostrar para vocês que a qualidade ela começa nas coisas mais simples. E se você aplicar a qualidade nas coisas mais simples, ela dá uma melhora tremenda. Quem dirá nas coisas mais complicadas, tá? Então foi um prazer esse curso para vocês. Pessoal, tem um pessoal que vai me acompanhar em outras matérias. E é isso.